Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos dando início a mais um vídeo aí pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos instruir, nos ajudar aí nessa caminhada, né? Pedindo os amigos espirituais aí que possam nos acompanhar, né? Nesse momento aí de estudo, né? De troca de ideias. Lembrando que hoje, né? Quarta-feira é o dia que a gente faz o estudo de mediunidade, né? A gente está tirando as quartas-feiras aí para falar de temas, né, sobre a mediunidade. E hoje nós vamos falar, né, sobre como despertar, né, como lidar com o despertar da mediunidade, como trabalhar para despertar a mediunidade dentro de nós. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, né, trocar umas experiências. Lembrando que a mediunidade ela é inerente, ou seja, ela é característica de todos os seres humanos. Todos nós, em determinado grau, somos médiuns. Todos nós percebemos, direta ou indiretamente, a influência, as energias, espirituais à nossa volta. O que vai diferenciar, é o grau dessa percepção. O que vai diferenciar é a capacidade de interpretar o que a gente percebe, e, na maioria das vezes, a nossa consciência desse fenômeno acontecendo. A maioria dos fenômenos mediúnicos, a maioria das expressões mediúnicas, normalmente são tão simples e tão sutis que elas nos envolvem, acontecem à nossa volta, nós somos participantes dela e nós nem sequer percebemos. Tem uma obra muito boa do André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade, que vai falar muito sobre essa questão de mediunidade, principalmente mediunidade despercebida, que a gente tem e que muitas vezes a gente não percebe, quando nós nos tornamos ali porta-vozes de ideias, de pensamentos, de emoções que são diferentes, e dessa forma a gente vai tentar viajar um pouquinho, e tentar dividir, as expressões aí do nosso entendimento, da nossa caminhada. Vamos lembrar que o médium, é alguém que está entre os dois planos. O médium está numa postura dividida, ele está entre a matéria e o mundo espiritual. E ele é intermediário de um para o outro. E essa condição de médium, ela é uma condição que muitos de nós vamos ter, como a gente já falou aqui. Muitos companheiros nos procuram, ficam querendo saber como desenvolver a mediunidade, como acordar. Eu vi essa mensagem aqui, viu? A nossa amiga Vera está pedindo prece, A gente pede a Jesus aí que abençoe, que pacifique o coração dela, que acalme, E, continua. Isso também pode ser um efeito mediúnico, a transmissão de energias. E muita gente pede, pra gente falar assim, como é que eu vou desenvolver a mediunidade? Eu queria ver, eu queria enxergar, eu queria perceber. É possível, a gente despertar uma mediunidade ostensiva? Olha, possível é, Não quer dizer que seja fácil, Os espíritos falam para o Kardec que a mediunidade ela tem um conteúdo orgânico, ou seja, existem pessoas que têm mais predisposição para terem fenômenos mediúnicos mais fáceis, assim, ou mais ostensivos, e outros não têm essa predisposição. Entretanto, assim como os nossos músculos, através do exercício, eles conseguem se fortalecer, as nossas percepções espirituais também vão passar pelo mesmo aspecto. Ou seja, à medida que eu me fortaleço, à medida que eu desperto essas percepções, à medida que eu treino a minha mediunidade, a tendência é que ela se desenvolva, que ela se dilate, que ela aumente. E aí, claro, várias questões. Nós devemos ou não treinar essa mediunidade. Qual que é o nosso objetivo com a mediunidade? Apenas atender a minha curiosidade? Porque médios existem que... O que eles querem? Eles querem ver o pai, a mãe, o filho desencarnado, pronto, acabou. Só que a mediunidade, quando você desenvolve, quando você expande a sua percepção mediúnica, você vai ver o pai, a mãe e o filho, e vai ver outras coisas também. Porque a mediunidade ela não funciona num processo de liga e desliga. Muitos companheiros têm o interesse de desenvolver a mediunidade para ver só aquilo que lhes interessa. E isso, muitas vezes é um entrave, tá? Porque o verdadeiro objetivo da mediunidade é o que? É o auxílio a todos. Então a primeira coisa para a gente desenvolver a nossa mediunidade é desenvolver a nossa capacidade de empatia. Ou seja, um bom médium é alguém que é perceptível sobre o outro. Ou seja, o que é ser perceptivo sobre o outro? É alguém que presta atenção no outro. É alguém que tenta
né? Claro que não quer dizer que ele vai ser o grande empata, né? Ele vai perceber tudo, mas é alguém que se prepara e que busca, né, a atenção diante das necessidades alheias. Ou seja, o médium, ele vai ser convidado o tempo todo a sair de si, né, e a ser uma pessoa mais, vamos dizer assim, coletiva, social, né? O médium, ele vai ser convidado a interagir com muita gente, tanto encarnados quanto desencarnados, porque essa é a missão do médium. É ser instrumento, ele está entre, né? É ser o leve-trás da espiritualidade, no bom sentido, tá, gente? Porque tem um leve-trás do mal, né? Que é o fofoqueiro, né? Então, o médium é o evangelizador na sua essência. Porque o que não são os evangelhos, senão as boas novas, né? O que eram os discípulos de Jesus, se não médiuns das palavras do Cristo, das quais eles eram tradutores, das quais eles eram porta-vozes por todo lugar que eles iam. Então, um bom médium é sempre o porta-voz da luz, do bem, né? Porquanto a gente não esteja preparado para isso, né? Porque nós ainda somos seres humanos ainda um tanto quanto falíveis, né? Graças a Deus. A gente tem que se conscientizar dessas situações, né? O médium, ele é convidado a ser o porta-voz da luz. Um obsidiado é considerado médium? Muito. Sim, com certeza. Porque o médium é todo aquele que oferece sintonia para os espíritos e que os percebe de alguma forma. A obsessão é um sinal claro, né, de uma influência espiritual. Então ele é um médium, porque ele está percebendo a influência de um espírito. Ele está, né, o que acontece é que aquele processo mediúnico que está ali é um processo desequilibrado, no qual nós temos ali, né, uma forma de controle de uma entidade desencarnada em cima de um encarnado. Quando a gente está falando do processo obsessivo clássico, tá, gente? Tem muitas nuances do processo obsessivo, tem processo obsessivo da gente aqui para os espíritos, ou seja, a gente pode obsidiar um espírito no mundo espiritual, né? Entre dois encarnados, entre dois espíritos é possível, né? Então, assim, com certeza. Quando o médium tem Alzheimer, os espíritos abandonam esse médium? Não. Se forem espíritos de luz, eles nunca abandonam os seus protegidos. O que pode acontecer é que o fenômeno mediúnico não vai acontecer da forma que era antes, por falta mesmo de possibilidade do companheiro de expressar a mediunidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema neurológico, eu posso até perceber e ver os espíritos, mas eu não vou ter a capacidade de explicar ou de passar o que eu estou sentindo. Né, vão perceber uma inquietação, vão perceber algum incômodo, mas eu não vou ter, né, talvez pelas limitações, eu não vou ter condição de expressar, ó, tem um espírito aqui, ele está falando isso, ele está falando aquilo, ele está fazendo isso, né? Então, os problemas de saúde, muitas vezes, eles são limitadores, né, da mediunidade, mas eles não cortam o fenômeno mediúnico em si. Imagina um médium surdo-mudo, e que não consegue se comunicar, e ele percebe uma série de coisas do mundo espiritual. Ele não vai saber, né? Ele não vai conseguir transparecer a informação que ele tem, só de uma maneira indireta. Então isso pode acontecer. Mas a doença física não está ligada com a mediunidade, muito pelo contrário. Muitas vezes pessoas que têm doenças graves, né, e que estão em estados de quase morte, aquela coisa toda, pessoas bem idosas, têm um despertar, né, enorme da mediunidade. A percepção mediúnica das pessoas que estão ali moribundos, né, como eles falam, ou seja, estão ali desencarnam, não morre. A pessoa, ela tem uma expansão da percepção mediúnica dela gigantesca. Ela vê pessoas que já não estão mais ali, ela conversa com parentes que já desencarnaram há anos, né? É possível uma criança ser médium? Com certeza, eu sou exemplo disso. Né? Quando eu vejo espíritos, eu me lembro por gente. Tem vários, e isso é mais comum do que a gente imagina. Né? A história do amigo imaginário, na verdade, é uma questão, né, de histórias mediúnicas. Muitas crianças relatavam as suas percepções e os pais entendiam, é um amigo imaginário dele, né? E muitas vezes não era, tá? Muitas vezes eram os amigos espirituais, mas como a família não estava preparada para lidar com aquilo, né? A criança também não lidava, tá? Mas é muito comum, assim, muitas crianças médias, adolescentes, né? Se a gente for lembrar, a codificação do Kardec, o Livro dos Espíritos, foi psicografado, né? 90% das perguntas por duas jovenzinhas, de 14 e de 16 anos de idade, né? E depois o livro do Evangelho segundo o Espiritismo foi quase todo psicografado pela irmã do Foucault, que tinha 16 anos de idade,
né? Ou seja, as respostas ali, né, aquelas respostas profundas que a gente lê, eram duas garotinhas do século XIX que estavam dando aquelas respostas ali mediunizadas, né? Esquizofrenia difícil, do ponto de vista mediúnico, pode tá conectado, né? A esquizofrenia é um estado que tem muito a ver com a mediunidade, porque muita gente alucina, né? Existem alucinações e existe mediunidade, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está alucinando, ela está vendo coisa que não existe, e outras vezes ela está vendo espírito desencarnado. São duas coisas que podem estar associadas, mas não são sempre uma coisa e outra. É muito comum a gente ter um raciocínio muito extremista, né, que a gente achar que todo esquizofrênico é o médium, né, e reduz a situação. Ah, não, ele é médium, tá vendo espírito. Ou então achar que todo médium é esquizofrênico, né, ou seja, todo médium é alguém que tem um transtorno, né, e que esse transtorno que explica a mediunidade dele, né. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos reduzindo a situação. Nós sabemos que existem os processos mediúnicos, existe a esquizofrenia, e normalmente a mediunidade e a esquizofrenia elas têm algum tipo de laço, tá? Não que necessariamente todo esquizofrênico seja médium, tá? Ou que todo médium seja esquizofrênico, mas que tem uma ligação ali, sim, o processo é muito semelhante. Tá? Porque existem médiums que eles não percebem espíritos, eles percebem ideias, pensamentos. Né? Muitas vezes o pessoal chama de sensitivo. O que é o sensitivo? O sensitivo ele não está percebendo um espírito, ele está percebendo uma energia do ambiente. Né? É muito comum, principalmente quem não é espírita e tem alguma mediunidade, falar assim, eu estou sentindo aqui um negócio, um medo. Normalmente a pessoa ela está sentindo uma influência espiritual, uma energia do ambiente, um tipo de mediunidade, tá? Mas ela não é um médium ostensivo no sentido de entrar em comunicação com os espíritos. Então tem gente que percebe a energia residual do ambiente. Por exemplo, eu entro aqui, né, no quarto e sinto a energia de quem estava aqui. No caso, os meninos, né, os dois, né, o João e o Luke, que dormem aqui no quarto. Mas o Luke, o João gosta de dormir na sala. Né? Então, se eu entrar aqui, eu vou sentir a vibração deles. Se um médium entrar aqui dentro, eles vão sentir a vibração deles. Então, assim, é um sensitivo, tá? Que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que enxerga o espírito vem e conversa com ela. Fala assim, oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? O que você tá arrumando? Né? Como é que estão as coisas aí? Né? Então, um médium no campo ostensivo, ele consegue entabular um diálogo com o espírito como ele conversaria com a pessoa, tá? É um pouco diferente. Parecido com o autista, a mediunidade é mais aflorada. O caso do autista já é bem diferente, né? Os autistas, né, que são vários, né? Tem um espectro autista, né? Sempre me pergunto de autismo, interessante isso, né? Tem um espectro autista. Então existem crianças no espectro, né? Adultos, né? Uma faixa etária enorme, né? Muitas vezes a pessoa entende que o autista é aquela criança que fica sentada olhando para a parede, se você balançando assim para frente e para trás. Não é só isso não. Tá? Então existem inúmeras causas espirituais do autismo. Os autismos modernos, que são as crianças que têm lá, né, muitas vezes até uma inteligência acima da média, são espíritos, tá, que estão começando a encarnar e que têm dificuldade com o nosso corpo físico. Não quer dizer que é a primeira encarnação, não. Às vezes são espíritos mais evoluídos do que a gente, que o nosso corpo físico, a nossa estrutura biológica não oferece para eles ferramenta necessária para eles poderem se expressar do jeito correto. Então a presença deles encarnado meio que força a nossa evolução psicológica, vocês estão entendendo? Então muitos espíritos que são tidos como autistas são na verdade espíritos que estão numa casca física que não lhes dá potencial de uso. É como se você pegasse, por exemplo, os espíritos que chegaram na Terra aqui na época dos capelinos, né, que o pessoal fala, né? E falar para eles, vocês vão encarnar ali, ó, no homem de Neandertal ali, nos australopithecus ramenses. Aí você pega um ser inteligentíssimo, né, com uma mente, né, potentíssima e fala assim, você vai reencarnar um corpo de quase macaco. Ou seja, o corpo físico que ia ser oferecido para ele era um corpo que ia limitar extremamente a produção intelectiva dele. Ele ia ter uma dificuldade de relação ali com aquele mundo muito grande. Porque a ferramenta física que ele tem não está no mesmo nível do espírito que ele é. Haja vista que Jesus é um exemplo disso. O corpo de Jesus ele era diferente do nosso em vários aspectos, principalmente nos aspectos cognitivos. A mente de Jesus funcionava, né, muito mais do que a gente pode imaginar. A mente de Jesus não funcionava do jeito que a nossa funciona. O organismo de Jesus funcionava diferente. Né? E por isso que o corpo dele tinha dado de validade. Né? Exatamente, muita energia em pouca casca. Muitas vezes acontece isso. Acontece com Jesus, né? Tanto é que quando ele desencarna, o corpo dele desmancha, porque o corpo dele já não estava aguentando aquele espírito ali.
né? O corpo de Jesus é uma casquinha de osso segurando a estrela. Então você imagina, né? Então vamos continuando aqui. Ó. Minha netinha, quando tinha seus 3 anos, ela conversava muito. Até eu perguntava com quem era. Aí ela falava, vovó, a minha amiguinha Mariana. Nossa, eu achava muito bonita ver ela conversando com alguém. Pode ser um espírito. Pode ser sim, pode ser um amigo espiritual. Os espíritos que estão encarnando agora, as crianças, eles têm mais contato, mais facilidade de lidar com essas coisas. Né? A mediunidade para muitos de nós é medo, é pânico. Né? Porque normalmente o que a gente percebe são espíritos mais inferiores. Né? Então as crianças elas vão ter cada vez mais percepção espiritual e isso vai ser comum. Né? Nem algo a ser exaltado, nossa menino, nem algo a ser criticado, não, que mentira menino, normalidade. Né? E eu lembro uma conversa que eu tive voltando à questão do autismo, né? Porque apareceu, eu lembro uma vez que a gente estava conversando com o Liel é um espírito evoluído. Nossa, o nível evolutivo do Liel é até difícil de falar, ele tá, né? O Lucas fala que ele tá pelo menos 10 mil anos mais evoluído que ele. O Lucas já falou isso comigo, falou assim, ó, no mínimo 10 mil anos na minha frente ele tá. E olha que o Lucas pediu luz. E aí, né, a gente estava conversando, eu falei assim, o Liel falou assim, eu tenho que reencarnar. Eu falei assim, você vai reencarnar? Você quer ser meu filho? Não, eu brinquei com ele assim, falei, não. Se eu for, você ser seu neto, uma coisa do tipo assim, ou seu bisneto, uma coisa assim. E ele falou comigo, falou assim, mas não se iluda. Eu, reencarnado, vou ter grandes dificuldades no plano físico. Eu falei assim, você é doido? Espírito do seu nível vai ter dificuldade? Eu falei assim, vou ter dificuldades na escola, vou ter dificuldades de relacionamento. Porque a mente da gente aqui funciona de uma maneira muito diferente da mente de vocês. E encarnar para um espírito como eu, no meio de vocês, é sofrido. Porque a gente fica sempre com a sensação que nós não estamos no nosso lugar. Olha só, esse Speed Luz falando. E realmente, porque a forma dele entender a vida é outra. A forma dele relacionar com as pessoas é outra. Né? Nós ainda somos bem atrasados nesse campo das relações, do entendimento. Ele falou assim, eu passaria muita dificuldade na escola. Né? Por quê? Porque a escola hoje ela é uma estrutura formada para, né, colocar por baixo. Né? A escola trabalha a mediocridade. Né? Quando eu falo mediocridade, é na média, medíocre, aqueles que estão na média. A escola hoje não está preparada para lidar com um espírito com uma capacidade acima da média. Ou ele vai jogar ele para baixo, né? Ou não vai fazer nada. Assim como a escola também não está preparada para lidar com um espírito que precisa de ajuda. Né? Ou ele vai ser exigido que ele seja igual aos que estão na média, ou seja, sobe e entra nesse grupo aí de qualquer jeito, ou ele também vai ser deixado de escanteio. Né? Isso é um grande desafio para o nosso futuro. E aí, como é que nós vamos resolver e receber essas entidades que estão vindo? Né? Nós temos que mudar. Né? Nós temos que aprender. Né? E esses espíritos que estão reencarnando, eles estão vindo para poder jogar areia mesmo naquilo que a gente considera como o mais importante da vida. São espíritos desligados das questões materiais, e isso nos assusta. Né? E assusta. Você vê que seu filho fala assim, eu não quero ganhar dinheiro, não. Mas o que você vai viver, meu filho? Vou viver, cada dia eu vivo, eu não tô nem com isso não. Isso para nós é absurdo, porque para nós no sonho dourado é que meu filho seja rico, ganhe lá 300 mil reais por mês, tenha um carro, uma Ferrari, e viaje pelo mundo, e isso tenha sucesso, né? E os espíritos de luz estão nem aí pro sucesso. Né? O que é sucesso para nós, para os espíritos de luz, é brincadeira de criança, ilusão da matéria, né? Sonhos de espíritos que brincam com pedrinhas. Né? E para nós é tudo. Né? Então são coisas que a gente está tendo choque. Mas a gente está falando de mediunidade, né? Seria um ato mediúnico? O que? Você está falando da esquizofrenia? A esquizofrenia tem envolvimento com a mediunidade, mas nem sempre, nem todas. Né? As crianças até certa idade estão mais ligadas ao mundo espiritual do que ao plano físico. Mais ligadas eu não diria, mas a percepção delas está mais aberta. Né? Até os 7 anos de idade, as crianças percebem muito do plano espiritual. Porque elas estão chegando. Assim como uma pessoa muito idosa, né, ou que está desfalecendo por alguma doença, também vai afrouxar os laços, né, e ela vai perceber o mundo espiritual. A criança, porque o laço ainda está apertando. Né? O idoso é porque já está afrouxando. Então a gente vai ver que acontece muito das crianças muito jovens e das pessoas muito idosas, né, tem percepções mediúnicas maiores. Essas novas crianças viram com mais mediunidade? Com certeza, Renata. Com certeza. Né? Existem tipos de mediunidade que a gente nem conhece. Né? E as crianças vão lidar com isso de uma maneira tão simples que vai assustar a gente, porque hoje mediunidade para nós é tabu.
né? Você fala de mediunidade, as pessoas já olham de lado, até dentro da casa espírita. Você fala assim, gente, fazer uma reunião mediúnica nova aí. O pessoal já olha pro lado, já busca no livro, já fica suando assim, meu Deus, o que vai acontecer? Pra gente ver que a gente não está acostumado com isso. Porque na nossa história espiritual, né, a mediunidade reflete algo oculto, escondido. E é mesmo que, né, a mediunidade no Egito Antigo, só lá para os iniciados. A mediunidade lá de Israel, só os profetas lá que eram os ungidos do Senhor. Você não pode, não. Né? A mediunidade dos apóstolos. Né? Mesmo Jesus tendo falado muita coisa sobre isso, né? Claro que não usando o vocabulário da nossa época, mas ele falou, né, sobre as percepções espirituais, sobre as vozes do Espírito. A gente tem dificuldade de lidar com isso. Né? Já está cada vez mais comum. Né? Sempre sinto a presença do meu irmão, sempre que estou com algum problema. Será que é o espírito dele mesmo ou será que é apenas o meu sentimento? Pode ser as duas coisas. Como você está conectado, né, com o seu irmão, você está conectado, com certeza, você pode sentir ele mesmo que ele esteja no mundo espiritual à distância. Porque os corações estão unidos. Então, quando você está passando alguma dificuldade, talvez ele está fazendo uma prece, ele está pensando em você. Pode ter certeza. Aí você sente. Você percebe, né? Crianças índigos são crianças com mediunidade? Não, essa questão de criança índigo, gente, o pessoal confunde, tá? Tem a criança índigo e a criança cristal. Isso é um termo, tá, gente? Isso é só um termo aí que o pessoal criou lá nos Estados Unidos, aí o Divaldo popularizou, né? Mas o que é uma criança índigo, basicamente falando? As crianças índigos são as crianças da década de 80 para frente, na sua maioria, tá? Qual que é a característica de criança índigo? Espíritos extremamente inteligentes, né? Espíritos extremamente empreendedores, espíritos extremamente capazes de criar e de construir. Ou seja, as crianças índigos já estão adultas hoje, na sua maioria. A característica das crianças índigos, muita inteligência, mas ainda são materialistas. É aquele menino com 18 anos de idade que ficava rico. É aquele menino com 22 anos de idade já estava lá com 10 milhões de seguidores no YouTube. É aquele menino que com 23 anos de idade já formou lá no seu, já está fazendo física quântica. Mas não quer dizer que sejam espíritos amorosos. São espíritos inteligentes. Tá? Muito inteligentes. Né? Então, esses espíritos realmente vieram primeiro. As crianças que eles chamam de criança cristal, tá? É um outro termo, tá? Isso não quer dizer... Tá? Isso é só um termo, tá, gente? A gente já pega... Aí esses aí já são espíritos de luz. E qual que é a característica dessas crianças, dos espíritos de luz reencarnados? São desapegados da matéria. Né? Você quer saber se aquela criança é um espírito de luz, né? Questões materiais como dinheiro, poder e sucesso não tem nenhum efeito sobre aquela criança e sobre aquele adulto. Né? Se a pessoa tá lá doidinha com cifrão, doidinha para ficar famoso, doidinho para ficar, né, ser o mais querido, mais bonito, mais inteligente, não é um espírito desse. Tá? Os espíritos de luz reencarnados, eles são extremamente espiritualizados. E por isso, aquilo que nós damos valor como sendo as coisas mais importantes do mundo, para eles e nada é a mesma coisa. Né? E por isso muita criança cristal encarnada passa aí por um autista, passa aí por menino desequilibrado, menino preguiçoso, menino que quer saber da vida. Né? O pai e a mãe arranca o cabelo e olha pro menino e fala assim, meu menino, meu filho não vai ser nada, minha filha não quer nada da vida. Né? Porque aos olhos do pai e da mãe, o que é ser alguém na vida? É ter dinheiro e ter sucesso. Né? Ter felicidade material, ir pra balada. Um espírito iluminado, isso para ele é tédio, isso para ele é horrível, isso para ele é castigo. Para nós, né, que estamos em determinado nível evolutivo, isso é a coisa mais linda do mundo. Eu também sou da década de 70, então nós estamos juntos aí, viu, Eco? Né? Quem sabe a gente chegou primeiro, né? A gente pode torcer, assim, né? Às vezes escapou, né? Mas eu também não sou índigo, não, porque eu nunca dei conta de fazer nada financeiro, essas coisas. Sempre fui pobre, entendeu? Nunca fui o mais inteligente, nem o mais bonito, nem nada. Então, também não sou índigo, não. Acho que eu sou pedrinha mesmo, opaca mesmo. Mas tá bom. Né? Ainda bem que nós estamos aí. Né? Mas o que acontece? Essa mediunidade, ela já está mais desenvolvida hoje. A gente não percebe, né? Mas nós estamos muito mais intuitivos. E para a gente desenvolver a mediunidade, primeira coisa, né? Eu tô brincando, viu, amigo? Né? Como é que a gente desenvolve a mediunidade? Intuição. Nós precisamos ser mais intuitivos, acreditar mais na nossa intuição. E para a gente trabalhar nossa intuição, nós temos que nos abrir ao próximo. Difícil, né? Porque a gente não quer se abrir, né? Porque nós vivemos na era do medo. Mas a mediunidade está nos forçando a gente se abrir, porque a gente já percebe, a gente sente.
né? E trabalhar as nossas percepções, né? Aprender a interpretá-las. E como é que a gente vai interpretar o que a gente percebe? Através do crivo do Evangelho. Aí que entra Jesus. Jesus vai nos ensinar a interpretar tudo que a gente percebe da melhor maneira possível sempre. Porque um bom médium, ele direciona as energias espirituais que ele recebe. Porque existem formas e formas de se contar uma história. Como existem formas e formas de se passar uma informação. Né? Existe aquela forma seca, fria, gélida, né? E existe aquela forma carinhosa, gentil, harmônica. Por isso que a gente fala muito isso hoje, o cara entendido dos espíritos de luz, né? E a gente está aprendendo, e ser médio também é aprender a reconhecer, né? Os espíritos de luz à nossa volta. Os espíritos de luz, eles são gentis, eles nos inspiram. Né? Então você vê crianças que inspiram a gente a ser melhor. Que não é espírito de luz. Né? Crianças que falam de pensar, o mundo tinha que ser do jeito que esse menino está querendo. E vai ser, porque ele veio para fazer isso. E muitas vezes quem atrapalha esses espíritos somos nós. Porque nós queremos pegar esse espírito e conformá-los dentro de uma realidade que não serve para eles. E isso ao mesmo tempo é fascinante e assustador. Porque você imagina seu filho passando fome? Mas se a proposta espiritual do seu filho for passar fome para poder construir uma coisa para o futuro da humanidade? Já parou para pensar nisso? Né? E se o sucesso que eu tanto quero com meu filho vai ser um entrave que vai impedir ele de ser quem ele veio para ser? Para pensar nisso, né? Eu lembro de uma conhecida nossa que o sonho do pai dela é que ela fosse médica. O pai dela era fascinado com medicina, tentou, não passou. E aí, desde que a menina era pequena, toda vez ele falava: quero que você seja médica, quero que você seja médica, quero que você seja. O que a menina fez? Ela foi lá, fez a faculdade de medicina. Quando ela formou, ela pegou o diploma, entregou pro pai dela e foi fazer terapia naturalista com os outros. Porque ela realizou o sonho do pai dela, mas ela nunca quis ser médica. Não nesse sentido da medicina. Né? Ela foi lá fazer terapia com os outros lá de cristal, desses trem, mas nunca exerceu a medicina. Mas o pai dela ficou doido. Eu conheci o pai dela também. E o pai dela falou comigo, falou assim, que ela ia passar fome. Né? Que ela podia estar ganhando, sei lá quantos 30 mil por mês lá, e tá ganhando lá salário mínimo lá. Que ele fica desolado com a pessoa com a capacidade dela ganhando salário mínimo. Entendeu o quiprocó do negócio? Né? E com certeza a filha dele é um espírito de luz. Pelas ações, pelas atitudes. Né? E complicado. Né? Belo, mas não é fácil não. Aí você vê o Liel falando, assim, não vai ser fácil pra mim não. E olha que ele deve reencarnar daqui uns 20, 30 anos. Tá? Espero que sim, né? Porque preciso dele aí. Espero que eu chegue lá primeiro, né? Quem sabe eu volto como filho dele, ó. De novo, hein? Quarta ou quinta vez que vai ser meu pai. Eu tô brincando, tá, gente? Será que viemos preparados para ser pai dessas crianças índios? Eu creio que haveria um grande choque caso os pais fossem espiritualistas. Nós temos que nos preparar. Nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos pensando nisso. Né? Desde sempre eu tenho a sensação de não pertencer onde estou. Aquela frase que diz que nós estamos onde devemos estar, não acho que cabe. Com certeza que cabe. Eu vou te explicar por quê. Às vezes eu falei isso pro Lucas, ele me deu uma, eu vou te dar essa uma pra você. Tá? Mas é do bem, tá bom? Falei assim, que nós estamos aqui no lugar errado, que não sei o quê. Ele falou assim, você já estudou a oração de São Francisco de Assis? Né? Ele falou assim, você já estudou a oração de Francisco? Falando do jeito que fala. Assim, você sabe o que eu mais gosto, que é a coisa blá blá blá. Você gostando do João Evangelista, do Francisco de Assis, você que é amigo desse, você nunca parou para pensar na oração dele, não? A resposta para o que você está falando está na oração de Francisco de Assis. O mundo é um mundo de contrastes. Os espíritos que possuem valores serão enviados para estar aonde esses valores não existem ou são escassos. Lembra da oração de Francisco? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Um médium. Há uma mediunidade aí. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. A resposta para essa questão sua, minha amiga, está na oração. Nós reencarnamos nos ambientes onde os nossos valores são escassos.
A oração de Francisco é um pedido a Jesus para que Jesus o envie aonde os valores espirituais dele fossem úteis. Ou seja, como ele tinha um grande amor, ele pediu a Jesus que o levasse a um ambiente do ódio, porque só o amor pode transformar o ódio. Quando a gente reencarna, nós somos colocados num ambiente familiar, material, seja qual for, né, que vai nos receber, que é um ambiente que necessita daquilo que nós temos de melhor. Então, se você é uma pessoa muito calma, você vai ser colocado num ambiente onde tem pessoas estressadas o tempo todo. Se você é uma pessoa muito ativa, né, você vai ser colocado num ambiente onde está cheio de preguiçoso, ou tipo, pessoas lentas. Às vezes nem preguiçoso, é lento. Tipo eu, assim. Se você é uma pessoa com valores espirituais profundos, né, uma espiritualidade, uma fé, você vai reencarnar num ambiente onde existem descrentes. Porque ali você vai exercitar os seus valores, distribuindo a luz que você já recebeu, e você vai aprender com os outros, porque tem valores que você não tem e que aqueles que convivem com você possuem. Por isso a encarnação no mundo material é uma troca, e é tão difícil. Porque no mundo espiritual nós ficamos juntos por afinidade, ou seja, nós ficamos nos ambientes espirituais onde todo mundo parece com a gente. No sentido emocional, evolutivo, tá uma alegria, todo mundo é igual eu, imagina que legal, né? Igual relativamente, né, gente? Você pega o nosso lar lá, os espíritos do nosso lar tem um nível evolutivo básico pra você estar ali, né? Todos são cordiais, gentis, amigos, harmoniosos, né? Claro que tem os muito mais evoluídos e os que estão chegando agora, tipo os André Luiz dos livros, né? Mas todos eles estão em um determinado nível evolutivo. Então, né, quando você está encarnada aqui, num ambiente que você acha que você não faz parte, é porque você não faz parte mesmo, não. Você foi lá para trabalhar. Você não veio passar férias, não. Né? Aquilo que você está percebendo que está faltando é aquilo que você tem para dar. Né? Foi o que o Lucas falou para mim. Estou distribuindo para você. Né? Ou seja, nada está errado. É porque o nosso foco é que a gente está encarnado para satisfazer as nossas necessidades. O foco da espiritualidade, quando fala para a gente reencarnar, é dois. É o que a gente precisa aprender e o que a gente tem para dar. E pra gente, o que a gente tem para dar, né, a gente tem que dar para quem não tem. Lembra da parábola de Jesus com o jovem rico? O que Jesus fala para ele? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que Jesus diz para ele? Pega os seus valores, que não são só os valores materiais, tá? Não é isso não. Seus valores, suas conquistas. Vai dar aos pobres, ou seja, vai lá onde aqueles que não têm o que você tem, distribui para eles o que você tem, depois vem e me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu. Ou seja, o que Jesus tem? O que os espíritos fazem com a gente? Estão colocando a gente no caminho do tesouro do céu. O tesouro no céu é quando eu pego aquilo que eu tenho de tesouro meu, os meus valores, distribuo, divido. E divido com quem não quer, com quem não, eu acho que não merece. Mas a espiritualidade está dividindo com a gente um monte de valores que a gente não está preparado para ter ainda. Vocês concordam? Né? Quantas vezes a gente está falando aqui em nome da espiritualidade, mas espiritualmente nós ainda não estamos preparados para lidar com aquilo que eles estão pedindo para a gente. E mesmo assim eles continuam. É uma semeadura. Né? Quando a gente entende isso, modifica o nosso entendimento de lugar certo. Lugar certo não, lugar onde precisam da gente. E onde você está é o lugar que precisam de você, pode ter certeza. E é o lugar que você precisa estar também. Porque a espiritualidade não erra. Nós aqui não entendemos direito esse negócio aí. Né? Mas eu espero que dê para entender. Sempre me senti um peixe fora d'água. Fale-me estranho diferente. Exatamente. Resposta serve para você também. Marcelo, filho da minha namorada tem 5 anos de idade. Hoje ele apertou o braço na porta e depois pegou a cordinha da máscara e tentou me enforcar. Ele está sempre dizendo que quer morrer. Complexo, né? Então ele pode ser um espírito que está ali, né, que veio de um passado tumultuado e que precisa de ajuda. O que a gente vai fazer? Ao invés de falar de morte, você vai falar de vida com ele. Fala das coisas boas da vida, da alegria, do abraço, do sorriso, da luz. Mostre para ele o quanto é bom estar vivo. Evite diante dele comentários negativos sobre a vida está muito ruim, a vida é isso. Não é que nós somos negativos, né? Nós jogamos tudo para baixo. Esse pequeno, ele precisa saber que a vida é boa. Sorria, ria, brinque. E fala para ele, olha só, nós estamos vivos, hein? A gente pode brincar, a gente pode... Valorize a vida com ele. E ele vai se melhorar. Mostre para ele que viver é bom, é alegre. O segredo é esse. Quando minha mãe morreu,
ela estava em casa e acordei essa noite com a sensação que ela devia morrer. Isso é um sinal de mediunidade, com certeza. No livro dos Domínios da Mediunidade tem um caso assim de uma senhora que desencarna e ela vai lá na irmã dela, que está em outra cidade, e a irmã dela acorda de noite e fala para minha irmã morreu. Aí passa um tempinho, a outra liga. Isso é um caso comum, acontece muito, né? Antigamente era demais. Hoje, como nós somos mais desligados, a gente não percebe tanto. Mas era muito comum, né? Aconteceu alguma coisa, falando assim, ó, senti na hora que o fulano morreu. Aquela hora lá eu tive um troço. Com certeza, né? É um tipo de mediunidade, sim, uma percepção mediúnica. O espírito busca a gente pelo pensamento e a gente percebe. Mediúnico. Os olhos deles ficam virando, parece que ele é outra pessoa. Fez tratamento. Faça o tratamento do bem, né? Não é pirraça nem chama atenção, ele se transforma. Eu faço o psicólogo, fui caminhado. O problema é seu filho espiritual. Tá? Tô falando seu filho porque, né? É assim que eu sinto. E trata com psicólogo, com certeza. Leva lá. Só não entopa o menino de remédio, não. Faz ele ver que a vida é boa. Tenta. Pega ele uma semana e começa a trabalhar as coisas boas da vida dele. Só falar coisa boa da vida. Nossa, que é bom demais. Nossa, viver é bom, viver é bom. Faça coisas boas com ele e depois fale que viver é bom. Faça coisas que ele... Porque se você falar que viver é bom primeiro, ele vai se trancar. Fala, não é não. Então faça uma coisa que ele gosta. Faça coisas que são positivas, que ele faça ele rir. Né? Faça ele sorrir, se divertir. Aí depois, na hora que estiver bem divertido, reforça a vida é boa. Né? Tô fazendo igual a minha esposa, reforço, ela faz curso de aba, né? Reforço positivo. A espiritualidade também faz reforço positivo, faz ele passar por uma coisa bem positiva, que ele fique bem feliz, aí você liga pra ele, a vida é boa, viu? Né? Ou transforma isso no seu mantra com ele. E confia que a espiritualidade ajuda. Né? E leva nos médicos, nos tratamentos, né? Faça o que o seu coração pedir, né? Claro que a ciência aí tá para nos ajudar, né? Eu evitaria remédio, sim. Eu, né? Se fosse meu filho. Né? Ninguém veio aqui a passeio, com certeza. Mas pode ser um passeio também, até o trabalho é um passeio. Às vezes você vai trabalhar num lugar muito bonito. Né? Tem gente que fala assim, nossa, nem parece que eu estou trabalhando, parece que eu estou de férias. É o plano físico. Depende do jeito que a gente observa. Nem parece que a gente está encarnado, parece que a gente está de férias aqui, viajando, aproveita, né? Vê a televisão, vê um filme, vai no cinema, se diverte, joga videogame, vai jogar bola, né? Vai ficar com os amigos, vai rir, vai contar piada, e faz o bem. E aprende a ser melhor. Aí você vai ver que é um trabalho que dá para passear nele. Já viu quando você vai com aquele pessoal que viaja trabalhando? Né? Ou trabalha viajando? Né? Viaja trabalhando, trabalha viajando. E vai para os lugares lindos, maravilhosos. Fala, não, mas eu tenho 15 minutos aqui para... Né? Para aproveitar esse hotel. É a vida material, gente. Tem um objetivo da gente estar aqui, mas não impede a gente aproveitar o ambiente que nós estamos, não. Né? Jesus vivia assim. Quando a criança não gosta de fazer o culto do evangelho no lar, como devemos proceder? Aqui em casa não tem escolha, não. Aqui em casa senta, lê, né? Ah, é difícil, o menino briga. Quem manda em casa é o pai e a mãe. Não, o menino não. Ah, bateu perna, esperneou, gente. O evangelho é o maior presente que um pai ou uma mãe pode dar pro filho. Ah, porque a disciplina se traduz em espontaneidade. Então o menino tem que fazer. Tá? Na minha opinião, se fosse meu filho, aqui em casa, os meninos têm escolha aqui não. Aqui o menino tem escolha não. No dia que for adulto, né? Por exemplo, nós temos aqui um de 18, o Arthur. Ele é todo envolvido com o movimento espírita. Mas se ele não quiser sentar para fazer o culto do evangelho lá, aí já é com ele. Mas os outros que são menor de idade... vai sentar aqui. Então os bichos fazem culto do evangelho lá, os gatos ficam lá em torno da gente lá na hora, né? Então o que acontece, gente? Vai obrigar o menino? Não, transforme o culto em algo agradável, reforço positivo, né? Então assim, existem livros, né? A gente estuda aqui, tem dois, a gente está estudando um livro, o João lê um livro chamado Livro dos Espíritos para Crianças, e o Luke lê o Evangelho segundo o Espiritismo para Crianças. Dois livrinhos que a gente comprou, né, que são parte de uma coleção. É só você digitar Evangelho segundo o Espiritismo para criança. Né? Baratinhos, livrinhos de figura, cada um lê um trechinho e a gente comenta o texto. E a gente vai falando daquilo que está sendo dito no livro. Cada um dos dois tem uma parte. Ah, vai ler devagar, vai gaguejar, não tem problema. Quando eles não sabiam ler, a gente dava o livro e falava para ele ler. Então ele inventava uma história, que a água, que o bicho, que ele via figura, né? Não tem problema, ele está participando. Ele está aprendendo que ele tem um papel ali. Entendeu? Bota para fazer prece. Ah, mas não gosto. Não gosto, mas vai fazer, nós vamos ficar quietos a se fazer. Né? É uma luta. Né? Mas vamos ser que espírito é esse que está aqui dentro de casa.
Isso é um espírito que está comprometido com o que tem de errado. A minha parte nós temos que fazer. Enquanto morar, vai fazer o culto do evangelho com a gente. Ah, se for adulto, se for dono do seu nariz, morar na sua casa, fala igual a minha mãe falava comigo, né? Dia que você for adulto, aí quando eu fiquei adulto, dia que você tiver emprego, eu tinha emprego. Dia que você tiver emprego, tiver sua casa, né? Aí eu fui ter minha casa. Agora, mesmo assim, a gente não manda em nada, não. A gente manda na nossa intimidade, né? Aqui em casa, a gente não negocia com isso, não. A gente coloca um livro, né? Primeiro faz um pouquinho, depois vai aumentando, né? E se o menino fica de cabeça baixa, levanta a cabeça, né? Bebe água. Ah, tá lá fazendo careta. Tem problema, vai sentar aqui do mesmo jeito. Filhos do coração são filhos que pertencem àquela família ou só vieram de outra forma? Gente, os espíritos não têm laço sanguíneo. Então, muitos espíritos que são à nossa volta são nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos. Nós temos milhares de encarnações. E não vem só, né? Não é repetido. Então, quem é hoje meu filho pode ter sido meu irmão, pode ter sido meu pai, pode ter sido minha mãe, né? Porque o espírito também não tem sexo. Então, o espírito hoje aqui que é meu filho pode ter sido minha mãe há 10 encarnações, pode ter sido minha esposa. Eu posso ter sido a mãe dele, né? Então, assim, os laços que contam são os laços do espírito. Laço de sangue cada vez mais é transitório. Não que não seja importante. Mas quem que foi minha mãe na última encarnação? Nem lembro. Né? Talvez ela esteja andando aí, ó. Talvez ela seja uma tia minha, uma prima, uma amiga. Entendeu? O amor e o laço continua. Mas a forma de manifestar esse amor modifica. Passe semanal também ajuda, com certeza. Tem previsão do retorno do atendimento fraterno, Fraternidade Francisco de Assis? A gente está fazendo atendimento via meeting, tá? É só marcar com a gente, Alex. Só você me falar que a gente marca. Tem várias pessoas lá da casa fazendo, inclusive eu. A gente faz pelo meeting, tá? Atividade presencial ainda não temos ainda, né, data para retornar, não, infelizmente. Aqui em casa minha filha tem 10 anos, não tem opção. No começo não gostava, já adora participar. Tem coisa que a disciplina se traduz em espontaneidade, gente. Entendeu? Tem coisas que dependem da gente, né? Se eu não acostumar meu filho agora, quando ele fala assim, quando ele for adulto ele vai querer, não. Eu acostumei ele. É igual o horário, acordar de manhã, né? Se eu nunca acordar meu filho de manhã, não vai acostumar a acordar cedo, não. A nossa vida tem coisas que são optativas, tem coisas que são determinadas. Trabalhar, tomar banho, né? Se alimentar, dormir. Tem muita escolha quanto a isso, não tem? Tem não, né? Então, o evangelho, né? Evangelização, né? Mocidade infantil, também tem não. Tem escolha não. Quando você for adulto, você escolhe, né? Por enquanto, a escolha do filho pertence ao pai e à mãe, enquanto ele é criança. A minha menina de 10 anos ama, mas meu caço de hoje só passa raiva na hora de fazer. Tem problema, deixa ele passar raiva. Deixa ele passar raiva, mas continua fazendo, né? A gente tem que lembrar que nós não estamos aqui para ser escravos dos nossos filhos, não. E às vezes os nossos filhos são espíritos superiores a gente, né? Aí é pior ainda, porque se deixar, eles te engolem, né? No bom sentido, tá, gente? Mas assim, se a situação é o seguinte: se você tá como pai, como mãe, é porque a espiritualidade, Jesus confiou isso a você. Então agora quem manda sou eu, né? Brincando assim, né? Eu lembro antes do Luke nascer, eu conversava com ele, falei assim, quando você vai ser meu filho, meu. Vou mandar você. Ele ficava danado. Você reclamava, né? Falei, nada, vou encher você de beijinho. Você é muito rabugento aqui no mundo espiritual. Vou te encher de beijinho, te carregar no colo, eu faço isso com ele. Aí ele fica morrendo de raiva. Que você fica me agarrando, que você fica fazendo raiva em mim. Eu te prometi que ia fazer. Mas o amor, gente. O amor é o melhor remédio. Quando uma mãe abandona sua família, inclusive uma criança de 1 ano de idade, depois ela morre, o espírito dela pode voltar, pode estar em outra família, em volta da família? Pode. Leia o livro Entre a Terra e o Céu. No livro Entre a Terra e o Céu do André Luiz tem uma história muito semelhante a essa, né? Mas talvez, né, se ela abandonou é porque ela não tem muita afinidade, né? Só se ela estiver atrás por
arrependimento, uma coisa assim, né? Ou ela viu o erro dela. É muito complicado a gente julgar, né? Porque julgamento normalmente se traduz em desequilíbrio, né? Pra gente julgar, a gente tem que conhecer a história do ser a fundo. Mas o que pode acontecer com o espírito que passa por uma situação desse? Ele pode chegar no mundo espiritual e se arrepender da sua condição, né? E aí buscar tá lá para ajudar e tal, mesmo que de certa forma não saiba o que fazer, né? Mas a espiritualidade ajuda. Como também um espírito desse, né, que não tem ligação com os membros da família, vai para o mundo espiritual também e esquece. Tem muitos espíritos assim, né, que chega no mundo espiritual, a família dele nunca representou nada para ele enquanto encarnado. No mundo espiritual também não representa nada. Porque o espírito não se transforma miraculosamente. Um espírito que tem gostos e desejos aqui no plano físico enquanto encarnado, quando ele morre e vai para o outro mundo, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não passa por um milagre lá que faz ele se tornar um ser iluminado ou que faz ele mudar de opinião de uma hora para outra, não. Toda mudança é o reflexo do nosso esforço e da nossa transformação íntima, né? Então a mudança é um processo. Né? Mas nós estamos falando de mediunidade, né? De despertar a mediunidade. Né? Então, uma das grandes formas de despertar a nossa mediunidade é estar perceptivo, estar atento, deixar as coisas fluírem, né? Deixar aquilo que acontece, a energia espiritual como se fosse um rio. As vibrações positivas são como um rio. Se a gente caminhar junto delas, nós vamos ter extremas conquistas e realizações no mundo espiritual. E não se iludir, né? Porque o médium, ele nada mais é do que um trabalhador com uma ferramenta diferenciada. E, né, o nível da ferramenta não é mais importante do que a disposição do trabalho. Então, se você não tem uma mediunidade extensiva, mas quer desenvolver essa mediunidade, lembra disso, né? A sua disposição em fazer o bem, em ser intermediário do amor, em ser trabalhador da luz, é o que conta no final. E tudo aquilo que nós desejamos, nós conseguimos. A espiritualidade, né, vai trabalhar isso. Marcelo, existe possibilidade do espírito ser muito ligado à família, a ele sempre ficar presente junto à família? Quando desencarna, não. Por quê? Porque o objetivo da desencarnação é que o espírito siga em frente, né? No sentido assim, ele vai ter o laço, mas ele vai ter uma outra realidade, né? Ficar preso no mundo físico é um sinal de um espírito que está em desequilíbrio, né? Porque o plano físico é para os encarnados. Então, se eu desencarnei, eu devo continuar minha existência no mundo espiritual, até porque eu tenho outros parentes no mundo espiritual. Normalmente, quando uma pessoa morre e ela é idosa, tem os pais, tem os irmãos, tem as, né? Então, se ele ficar aqui no plano físico, né, em volta da família, isso é um sinal de desequilíbrio. Tá? Ele pode vir visitar, ele pode estar consciente, ele pode vir em alguns momentos, né? Ele pode estar ali ajudando, mas ele conviver o tempo todo é algo que é um desequilíbrio. Tá? Porque não é esse o objetivo, senão ele ficava encarnado. Né? E as mulheres que nunca tiveram filho, mesmo querendo muito, será prova de vidas passadas ou se a pessoa deveria ter optado por adotar? É uma grande questão, né? Muitas vezes a pessoa não tem filho porque ela tem alguma dificuldade nesse campo, vai saber, né? Talvez a dificuldade até mesmo biológica, né? Que é reflexo das nossas escolhas do passado. Mas, né? É aquela questão, será que ela não poderia adotar? Por isso que é difícil a gente falar, faça isso pro outro, né? O desejo de ser mãe é inerente, né, do ser humano, da mulher, né, principalmente o ser humano que está encarnado como mulher, né, porque eu falo ser humano porque o espírito não tem sexo. E o que acontece? Muitas companheiras têm essa luta exatamente para poder trabalhar questões do passado onde não valorizaram devidamente a maternidade. E hoje já são espíritos que vão valorizar muito mais, porque aprenderam. A ausência de alguma coisa na nossa vida, aquilo que nos falta, que a gente deseja muito, é algo que a gente tem que aprender. Né? É uma dica. Fala assim, agora você vai valorizar, né? E normalmente vem, tá? Depois. Mudando um pouco de assunto, deixa eu só ver aqui. Quem é vidente vê espírito o tempo todo? Ó, o vidente é quem vê o espírito, nem que seja pelo pensamento, ou seja, a pessoa imagina que tem um espírito. O clarividente é quem vê o espírito como você está me vendo aqui na tela. Ou seja, tem uma pessoa aqui do meu lado que às vezes se confunde até com o encarnado. Né? A gente vê o espírito o tempo todo? Não. Tá? Isso é uma condição que eu nunca vi falar do médico que visse esse espírito 24 horas por dia o tempo todo. Isso seria até complicado do ponto de vista sensorial, tá? Porque eu falo assim,
Imagina assim, às vezes eu consigo enxergar o ambiente espiritual, os espíritos, aquela coisa toda, né? E fica uma coisa transposta sobre a outra. Ou seja, eu vejo o mundo espiritual dentro do mundo físico e um entrando dentro do outro. Então o espírito sai de uma casa que só tem no mundo espiritual entrando na parede. É uma coisa que sensorialmente confunde, tá? Então não vê o tempo todo, mas vê muito, tá? Tem gente que vê muito, tem gente que vê, mas o tempo todo, né? Nem o Chico Xavier, né? O que pode acontecer é que você vê determinado espírito mais vezes. Por exemplo, sempre que o Lucas vem aqui em casa eu vejo ele. Mesmo que seja para não que ele não veio falar comigo. Às vezes vem para fazer alguma coisa, dar um passo nos meninos, cuidar da Edneia, visitar os pais dela. Ou às vezes ele passa aqui, porque não sei porquê também. Né? Eles não falam tudo que eles fazem pra gente. Esses espíritos e os seus segredos. Tô brincando, tá, gente? Eu percebo, ó, passou ali. Ó. Às vezes ele não dá nem ideia pra gente, porque ele tá ocupado com outra coisa. Né? Mas o tempo todo seria algo que seria extremamente complexo para nossa vida aqui. Né? Imagina, você andar na rua, não sabe se tem um encarnado ou desencarnado na sua frente. Você vai ficar o tempo todo assim, será que eu vou, não vou? Né? Mudando um pouco de assunto, essa pandemia tem um lado positivo também. Particularmente tenho aprendido muito com as lives e palestras virtuais. Os espíritos falaram, né? A gente está tendo a oportunidade de conviver em casa. Né? Tudo tem um lado bom, gente. Só não aprende quem não quer. Nós temos dois caminhos, ou aprender com as adversidades ou nos revoltar e sofrer. A revolta traz sofrimento. O caminho do sofrimento é a revolta. E tem um caminho do aprendizado, que é tirar o que existe de bom em tudo. E em tudo tem algo de bom. Até a morte. Então isso depende da nossa forma de olhar. Marcelo, eu não vi o meu filho crescer. Ele foi criado com os meus pais, mas sempre eu estava tudo. Mas hoje eu sinto culpada por eu não estar por perto. Por isso eu estou sofrendo muito. Entendi o seu caso, minha amiga. Você não teve como ver o seu filho crescer. Primeiro, lembra o seguinte, você fez aquilo que você dava conta. Nós temos que ser... É um exercício de humildade. Nós fazemos o que nós temos conta. Foi o suficiente? Talvez não tenha sido. Você poderia ter feito melhor? Talvez você poderia ter feito melhor. Mas hoje a sua realidade é essa. Então, agradeça os poucos momentos que você teve de contato com ele. Valorize os momentos de abraço, de sorriso. Valorize a presença, o contato. Não perca tempo percebendo ou se culpando pelo que faltou. Porque não se planta do nada. Pega a semente dos momentos, que podem ser poucas sementes, das coisas boas, dos momentos de alegria, planta todas elas. O que vai nascer dessas sementes vão ser árvores frondosas que vão te proteger com a sombra delas. Vão ser árvores de lembranças, de carinho, de afetividade. Não esquece, não. O bem é eterno. O erro, o mal é transitório. Uma gota de luz dissipa a escuridão de um ambiente todo. Uma pequena vela ilumina uma casa inteira. Lembra disso. Né? Lembra disso. Boa noite. Tu fala, me traz paz, muita paz. Obrigado, né? Deus abençoe você também, viu, velho? Meus amigos, vamos ver as horas aqui. Faltam 3 minutos pra gente acabar o nosso estudo, né? E vamos lembrar sempre que a mediunidade, ela se desenvolve em quem quer. Você quer ser um bom médium? Vai ser intermediário do bem. Né? Vai começar a levar boas notícias. Vai começar a ouvir coisas boas a respeito de um e passar para o outro. Né? Faz a futrica do bem. Né? Tem história no Antigo Testamento que conta, isso é a tradição dos judeus, que o Arão, né, o irmão do Moisés, ele era conhecido como seu personagem, que ele era o trabalhador do bem. Por quê? O Arão era o cara que, se duas pessoas brigavam, ele ia conversar com as duas se desculpando em nome da outra. Ou seja, ele chegava lá falando, né? A Maria brigou com você, né? A Maria me mandou vir aqui para dizer que ela gosta muito de você, que você é uma pessoa muito inteligente, que você é muito bonito. Nossa, ela tem uma admiração por você tão profunda, e que ela tá até chateada de ter brigado com você, mas sabe o que é? Ela tem vergonha. Ela falou comigo assim, que era para me conversar com você, que ela tá cheia de vergonha de te falar que ela gosta de você. Então, se você puder voltar a conversar com ela, né? Não toca muito nesse assunto, não, né? Mas eu tô te contando aqui, ela te admira demais. Ela acha tudo que você faz lindo. Nossa, você é fantástico. Ela gosta de você demais. Aí a pessoa ficava assim, né? Ele colocava o coração da pessoa a favor do outro. Aí ele corria lá na outra e falava assim, ô Ruth,
Tava lá conversando com a Maria tá tão triste, Ruth, que você brigou com ela, né? Vocês brigaram, ela falou que ela gosta tanto de você, que você é tão linda, inteligente, que ela acha seu cabelo a coisa mais linda do mundo, que ela quer ser sua amiga, que você pra ela é irmã, né? Mas não fala nada disso com ela, não, entendeu? Mas assim, ela te admira demais, tudo que ela fala é falar bem de você o tempo todo. Nossa, ela tá até chorando porque você não quer conversar com ela. Volta a conversar, né? Ele botava as duas pessoas pra se... E uma achava que a outra que tinha pedido desculpa. Aí fazer aquela felicidade toda. Isso é um médico. Trabalhador do bem. Faz isso e a sua mediunidade vai, ó, quer desenvolver a evidência? Aprende a olhar para as pessoas de verdade. Com amor, com carinho, valorizando bem. Quer desenvolver a clareaudiência, escutar os bons espíritos? Aprende a escutar aqueles que choram. Quer desenvolver a psicofonia? Falar pelos espíritos? Começa a vigiar a sua língua. Falar do bem. Fazer igual o Arão, né? Quer curar? Desenvolve a mediunidade do toque, do carinho, da bênção, da afetividade, da mão estendida. E aí você vai estar sendo instrumento do bem. E a mediunidade flui desse jeito. Dica dos amigos espirituais. Tenho muita sensibilidade, mas tenho muito medo de desenvolver. Como proceder para trabalhar esse dom? Melhor mediunidade é ser instrumento do bem. Deixa fluir o amor através de você. Faz o seu melhor. Ajuda quem você puder. E não se preocupe com o fenômeno. Preocupe-se em oferecer aquilo que você tem de bom. Tá certo? Meus amigos, nossa reunião, né? Nosso estudo está terminando. Amanhã é quinta-feira, na sexta nós temos o estudo do Evangelho, né? E o que acontece? Nós precisamos, acima de tudo, desenvolver o nosso amor, né? Então, vamos acreditar no bem, vamos plantar os pequenos momentos de alegria, porque eles vão frutificar muito mais. Gente, boa noite para todos. Deus nos abençoe, Deus nos ilumine. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre, pedindo ajuda, força, paz, entendimento. Jesus ajuda-nos a seguir em frente e nos dê exatamente o que precisamos para aprender a amar, respeitar e compreender o nosso próximo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Muito obrigado. Até sexta-feira, né? Se Deus quiser, nós estamos aí com o estudo do Evangelho. Um grande abraço. Fiquem com Jesus.